se você não compartilha seus dados, mesmo que de forma segura, você não tem como aplicar a inteligência artificial e extrair valor dela. Algumas soluções aplicam modelos pré-determinados baseados em manuais e condições de teste de equipamentos. Você consegue, dos parâmetros que estão sendo medidos, estimar quanto tempo vai quebrar aquele equipamento. Mas, então, tanto na área corporativa, como na área de negócios, na área de marketing, na área de gestão, a inteligência artificial traz ganhos substanciais. E a gente implementa a inteligência artificial nos nossos clientes, tá? Por 90 dias, sem custo e sem compromisso de continuidade. Qual é o objetivo? Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um Texo Talks, Papo de Fábrica. Eu, Fabrício Vieira, gestor de parcerias estratégicas da Texu, como host desse episódio e com o nosso co-host. Meu nome é Rodrigo Sato, eu sou gestor da área de estratégia e tecnologia da Texu e é uma alegria estar participando mais uma vez de um episódio do Texu Talks. E hoje temos um convidado muito especial, Victor Venâncio. Gostaria que se apresentasse aí melhor para o nosso público. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, né? Eu sou o Victor Venâncio, eu sou diretor de soluções digitais do Samsung Group para toda a América Latina, né? Atuo no mercado há mais de 30 anos, na área de instrumentação, automação, gestão de negócios, e no Samsung eu estou aqui presente já há uns 3 anos, né? Gerenciando essa parte de inteligência artificial. Também atuo como professor de transformação digital em algumas universidades de primeira linha, né? E é sempre um prazer participar de debates enriquecedores como esse aqui. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a sua presença aqui conosco. Hoje nós vamos colocar em pauta aqui um assunto que realmente acaba a cada ano, né, vem se renovando. Ele vem cada vez mais tomando realmente uma proporção muito grande, né? Até na nossa vida, nossa vida pessoal realmente, né? Porque quando se falava aí inteligência artificial, né? Ele talvez era muito resumido ali algumas aplicações de pesquisa, algo nesse sentido. E hoje, quando você fala de inteligência artificial, é um assunto que acaba permeando aí basicamente a sociedade como um todo, né? Pensando nisso, tá, Victor? Como que você avalia hoje, né? Pegando aí um processo de IA, como que ele pode auxiliar num processo industrial hoje, né? Pegando todo esse contexto, né? O que você imagina que hoje a gente consegue ter um auxílio, né, nessa junção de IA para um processo produtivo? Bacana. Bom, como você bem comentou, a inteligência artificial está no nosso cotidiano, né? É importante destacar para quem está nos vendo que esse vídeo aqui não é inteligência artificial, nós estamos aqui de verdade no estúdio gravando, tá? Bacana reforçar isso, porque muitos dos vídeos que a gente vê são gerados por inteligência artificial, né? E quando a gente fala a nível industrial, em aplicações industriais, isso traz uma relevância ainda maior para a inteligência artificial, porque ela impacta diretamente na possibilidade de geração de vantagens competitivas sustentáveis para as organizações. Então, independentemente da hype, da moda da inteligência artificial, quando a gente fala de organizações de base industrial, isso se torna fundamental para a própria sobrevivência e perpetuidade das empresas. E a gente vai debater um pouco sobre isso aí durante o Talks. Não, perfeito. Esse é um tema que ele é super atual, né? Hoje, em qualquer conversa que você tem com qualquer pessoa, em qualquer âmbito, seja no profissional ou no pessoal, a inteligência artificial está permeando tudo, né? Mas trazendo a gente aqui para o nosso mundo, né? A gente começando a dar o start aqui e falar, né, para o nosso público, que é da indústria, né? Que é o pessoal que está lá com o dia a dia com a gente, né? Que são os nossos clientes, que a gente está lá com esse atendimento consultivo para eles. Como que a gente faz para identificar oportunidades, tá? Dentro da indústria, né? A gente trazendo aqui para dentro do nosso mundo, né? De como que a IA pode auxiliar a performance, principalmente da equipe de manutenção. Então, assim, hoje, quando você fala em ferramentas, você pode sonhar com infinitas soluções, mas trazendo para o mundo real, né? O que a gente consegue fazer para identificar as melhores oportunidades aí para o dia a dia dessa equipe? Não.
Bacana esse ponto que você comentou, Rodrigo, porque quando a gente fala de trazer para o mundo real, é quando a gente separa a aplicação que a gente está mais familiarizado no dia a dia da nossa vida extraprofissional com aquela geração de valor efetiva que a inteligência artificial pode gerar. Inclusive, recentemente, foi publicado um artigo que eu escrevi para a revista Controle e Instrumentação sobre como que a gente consegue comprovar a geração de valor através da inteligência artificial, né? E destaquei ali algumas barreiras, tá, que fazem com que, infelizmente, o nosso parque fabril ainda esteja com um nível de maturidade digital baixo em relação a diversos outros países, né? E tem alguns pontos ali que depois vai ser compartilhado aí o acesso ao artigo, né? E às vezes eu gostaria de destacar alguns pontos, tá, que ainda hoje resultam numa não utilização massiva da inteligência artificial, né? Primeiro, existe uma questão nossa como cidadãos brasileiros, né, latino-americanos, que com a evolução das revoluções industriais ao longo do tempo, né, nós aqui dos países periféricos, onde nós estamos, na América Latina, nós ficamos cada vez mais para trás em relação aos países centrais, que são Estados Unidos, Europa Ocidental, né? Hoje a China despontou, né, como um player importante, né? E na medida que a gente foi evoluindo da primeira, segunda, terceira e agora na quarta revolução industrial, esse gap, essa distância, essa lacuna entre eles e nós está cada vez maior, né? Isso gera um risco muito grande em relação à nossa capacidade, tá, de geração de riqueza e geração de empregos para manter nossa sociedade operando. Então, quando a gente fala de inteligência artificial numa indústria, né, a gente tem um alcance muito maior do que efetivamente uma aplicação específica em manutenção, ou na área de negócios, ou na área de gestão. Outro ponto que é extremamente importante e que eu gostaria de destacar é que nós tivemos uma moda de inteligência artificial, uma hype, né, como se diz, de inteligência artificial, onde muitas empresas ofertaram soluções ainda embrionárias em inteligência artificial, que muitas vezes foram implementadas em indústrias, que é o nosso dia a dia, em caráter de POC, né, que se chama Proof of Concept, prova de conceito, né? E essas provas de conceito efetivamente não geraram resultados efetivos quase que nenhum. Isso levou a maioria das indústrias a um descrédito muito grande com relação à abordagem da inteligência artificial, né? Não é culpa das organizações, também não é culpa de quem estava desenvolvendo, que faz parte de um processo de inovação. Mas o fato é que se você chega hoje na maioria das empresas e fazer uma prova de conceito, isso não é muito bem visto porque caiu-se em muito descrédito, tá? Então, isso acabou resultando numa primeira barreira para que você efetivamente tenha, né, Claro. a inteligência artificial tocando. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é um baixo nível de confiança entre os cidadãos que a gente tem aqui no Brasil e diversos outros países que a gente chama do mundo em desenvolvimento, né, infelizmente. Existe um estudo muito bacana que eu recomendo que todos vejam, acessem esse site, que é do World Value Survey, né, que relaciona o PIB, o Produto Interno Bruto, com o nível de confiança entre os cidadãos em diversos países do mundo, né? No nosso caso específico aqui no Brasil, essa pesquisa seríssima, que é conduzida há muitos anos e foi atualizada agora em 2024, indica que somente 6,5% dos cidadãos brasileiros acreditam e confiam um no outro. Isso é um percentual muito baixo. A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Quando a gente vai no supermercado, a gente acha que botaram água no frango para pesar mais. Quando vai na feira, aquele pezinho, né, que bota na balança, aquilo quase ninguém confia naquele pezinho, né? A gente vive isso no dia a dia. Só que esse perfil cultural se reflete nas pessoas que estão nas indústrias. Então, muitas pessoas simplesmente não confiam naquilo que a outra está apresentando, e isso gera uma outra barreira, principalmente com temas novos, como a inteligência artificial aplicada à indústria, né? Existem outros fatores que a gente pode depois detalhar um pouco mais,
que estão disponíveis nesse artigo, né? Mas, resumindo, o que a gente tem hoje é um cenário onde empresas possuem dados, mas não extraem valor desses dados. A maneira mais efetiva de você gerar resultados positivos, gerar valor para esses dados que as indústrias acumulam, é aplicar uma inteligência artificial bem estabelecida, que use algoritmos que foram desenhados, dimensionados, construídos, usando bastante conhecimento de indústria, né? E isso sim faz a diferença para que efetivamente a inteligência artificial traga resultados nas operações industriais. Não, perfeito. Você vê, né? A gente... Parece que quando a gente chega nas grandes notícias, né, de tudo que é muito divulgado, a gente está naquela camada superficial ainda, né? E, na verdade, dá para ir muito além disso, né? E, às vezes, em tecnologias que, né, hoje, quando você fala, né, por exemplo, no uso, né, que é muito nosso dia a dia, por exemplo, na área de marketing, é um custo acessível, né, por exemplo, de soluções hoje, por exemplo, vai fazer a produção de um vídeo, né, ele é um custo acessível, mas é a realidade que você está inserido, né? E, muitas vezes, a indústria, ela não faz tanto barulho para que cheguem essas soluções para o cliente lá na ponta, né? Então, esse até é um dos principais temas, né, dessa conversa, e essa contextualização é muito importante, por quê? Porque existem soluções, né, que podem nos ajudar no dia a dia, e elas vêm aí com né, soluções aí já testadas e provadas pelo mercado, né? Não, exato. São pontos que realmente são primordiais, né? Principalmente quando o Victor coloca assim, poxa, eu tenho vários dados, mas, né, a gente se depara com isso na indústria, né? A indústria gera muito dado, muita informação e parou por aí, né? Não utiliza realmente os dados em toda a sua totalidade ou realmente, às vezes, nem acabam nem armazenando, né, esses dados para fazer um estudo posterior, uma análise, enfim, né? E é sobre isso, tá, Victor, que realmente acaba sendo pauta aqui do nosso papo de fábrica, né? Sobre a solução, né, que a gente vem debatendo, que a gente conhece um pouco, que a gente gostaria que você explanasse melhor, né? Que é uma solução voltada para a indústria, né? Que é o SunGuard, né? Então, essa solução, né, que é uma aplicação de uma IA para uma indústria, né, como que realmente você traz realmente à tona isso na indústria? Como que a gente pode ajudar nosso cliente? Qual que é o contexto geral dessa ferramenta em relação ao contexto que você colocou aqui até agora? Bacana, excelente pergunta. O que a gente tem hoje, tá, no Parque Fabril brasileiro, especificamente, são indústrias com níveis de maturidade digital muito distintos. Então, a gente tem indústrias hoje que têm já os sistemas que a gente chama sistemas historiadores, né, que armazenam os dados da planta, né, e esses dados, na maioria das vezes, são utilizados, tá, como dedo duro, né, como investigação de um problema que já aconteceu, né? Então, por exemplo, teve lá uma falha numa caldeira, ou num trocador de calor, ou numa válvula, o que quer que seja, né? E aí parou a produção, e aí, bom, temos que ver o que aconteceu, quem foi o responsável, se foi falta de manutenção, se foi o problema no equipamento, e aí se acessa o historiador para começar a tentar identificar a causa raiz. Só que o problema já aconteceu, a produção já parou, né? Os problemas já estão ali na mesa da diretoria para resolver. Pode ser perda de produção, pode ser um acidente, trazendo problemas, danos a ativos ou, infelizmente, até a pessoas, né? Então, tem indústrias que têm os dados, mas não usam estrategicamente. Usam como auditoria e como dedo duro, digamos assim. Tem outras empresas que nem isso possuem, né? Salvam seus arquivos em planilhas Excel, né? Que já é alguma maneira de gravar esses dados de processo, né? Importante destacar, a gente está falando dados, são os dados operacionais de operação da planta. Pressão, vazão, nível, temperatura, posição da Claro. válvula e por aí vai, né? E tem empresas que sequer armazenam nem Excel, não tem, né? Então, o que acontece? Essas empresas que não possuem os dados armazenados, elas estão
perdendo competitividade em relação aos seus concorrentes na indústria onde ela opera. E isso é muito arriscado, porque não é só uma questão de não ter a possibilidade de uma manutenção mais estratégica ou preditiva ou efetiva, né? Isso é uma questão de garantia de sobrevivência da própria empresa, né? Como é que a gente faz isso? A gente aplica a inteligência artificial, a gente, na verdade, está mudando um paradigma, mudando a mentalidade, né? Todo mundo chama o mindset, né? Aonde esses dados que eram usados para uma investigação de um problema que já aconteceu, passam a ser utilizados para evitar que o problema venha a acontecer. E aí que entra a inteligência artificial da Samsung, né? Que é o SunGuard que você bem comentou, tá? E aí, utilizando estrategicamente esses dados, a gente consegue, com uma determinada antecedência, intervir nos equipamentos antes que o problema venha a acontecer. E aí, justamente, que a gente garante que você não vai ter uma parada de produção inesperada por algo que a nossa inteligência artificial traz como alerta e que pode efetivamente possibilitar uma manutenção preditiva a ponto de evitar a parada. Isso sim gera valor, gera resultado, aumenta a segurança, diminui a emissão de gases de efeito estufa e gera valor compartilhado com toda a sociedade. Você comentou, né, ainda pegando um gancho nesse assunto e até fazendo um elo, né, sobre algo que você comentou instantes atrás, você falou um pouco sobre confiança, né, de confiar nas Uhum. pessoas, né? E aí aqui eu imagino que tem uma objeção muito forte que é de a indústria pensar, poxa, né, será que eu posso compartilhar os meus dados com uma solução de IA, né? Porque a gente escuta a todos os momentos, né, vazamento de dados, etc. E a gente não sabe exatamente até onde vai, né, os termos de uso das ferramentas e enfim, né? E aí sempre acaba gerando aquela insegurança. Existe alguma objeção que é latente que as indústrias normalmente elas deveriam desconsiderar dessa análise para que quando ela decida dar esse passo de segurança de confiança, de a gente utilizar de fato, né, a IA para poder ajudar, né, na operação do dia a dia, existe alguma forma ou alguma questão que a empresa deve considerar que ela deve ser extraída de uma objeção diária ou se existem outras objeções que as indústrias normalmente colocam para você conseguir implementar uma ferramenta como o SunGuard? Não, excelente pergunta, né? Porque, de fato, a gente tem esses dois fatores que a gente comentou anteriormente, né? A questão de muita decepção com relação às ditas POCs, provas de conceito, que efetivamente não geraram resultado. Aliado a isso, a gente tem esse nível de confiança muito baixo, né? E também é importante destacar que a maioria das indústrias que a gente tem hoje, elas foram concebidas, né? As indústrias de processo de transformação foram desenhadas, concebidas, construídas e começaram a crescer, ganhar dinheiro e notoriedade no período da terceira revolução industrial, né, aonde não existia inteligência artificial, né? Então, e a liderança dessas organizações também cresceram, estudaram, cresceram e foram assumindo cargos de direção, né, aonde não existia isso, né? Então, é normal existir um certo medo, um receio em compartilhar dados. Até porque o que aparece na mídia é que furtar os dados de uma determinada plataforma, roubar os dados, muitas vezes na questão do B2C, né, para os consumidores, né? Isso é muito comum. Na indústria, a gente tem ambientes que a gente chama de OT, Operational Technologies, que são bem apartados. E os dados que a gente utiliza na inteligência artificial, eles não estão integrados com os sistemas de controle. A gente pega os dados do historiador, né? Então, não existe o risco de um ataque cibernético, não existe o risco de... Não existem dados sensíveis, né, que é o que a LGPD, né, Lei Geral de Proteção de Dados, regula bastante. Então, é um medo, é um receio que se demonstra infundado, tá? Não tem a necessidade disso, né? E é importante destacar também que empresas sérias como a Samsung, a Texu e outras empresas no mercado têm regras de compliance muito restritas, então a gente assina NDAs, a gente tem regras de governança de dados. No nosso caso, a gente tem a ISO 27001, que regulamenta essa questão da governança e manipulação de dados, né? Então, esse receio é mais uma barreira que a gente precisa romper, né? Porque se você não compartilha seus dados, mesmo que de forma segura, você não tem como aplicar a inteligência artificial e extrair valor dela. Ou seja, você não está gerando
vantagens competitivas usando estrategicamente os dados que você possui. Correto, correto. E, Victor, ele falou, ó, poxa, hoje uma indústria, praticamente para a gente iniciar uma aplicação de uma ferramenta digital como essa, né, da SunGuard, é necessário ali ter os dados, seja um historiador, enfim, algo nesse sentido. Mas pensando em tamanho industrial, né? Por exemplo, assim, poxa, eu tenho uma indústria com poucos equipamentos, mas tenho lá um historiador, é possível aplicar ou ela está realmente restrito para empresas muito grandes, médias? Qual que seria, por exemplo, assim, hoje a indústria que realmente essa ferramenta, pensando no tamanho, ela se encaixaria? Então, a inteligência artificial ela vai trazer análises de correlações, tá, entre perfis operacionais da planta, da indústria, né? Então, naturalmente, quanto mais dados você tem, mais correlações óbvias e não óbvias podem ser utilizadas para trazer as predições, tá? Então, o ideal é que você tenha minimamente, tá, 500 tags, né, para poder fazer essa implementação, né, e que você tenha dados armazenados minimamente 6 meses, para que você possa ter os parâmetros operacionais que seriam considerados ideais daquela planta em questão, né? E em cima disso, a inteligência artificial pode ser aplicada a ponto de gerar resultados palpáveis. Se você tem poucos sensores, né, as correlações são menores, então vai demorar mais para trazer algum resultado palpável, né? Então, a princípio, né, quando a gente vê uma indústria, mesmo que seja de pequeno porte, ela já tem mais do que 500 sensores. Então, hoje, indústrias de qualquer tamanho, eu posso dizer assim, né, desde que não seja de manufatura e montagem, né, indústria de processo, de transformação, operações unitárias, né, já seria cabível a utilização do SunGuard como inteligência artificial. Então, dá para a gente entender que é uma baita oportunidade, que ela é possível basicamente para todos, né? Então, tendo as informações, a gente conseguiria atuar com a ferramenta, né? Sim. E me permita um Claro, claro. comentário adicional, né? É importante destacar, o SunGuard é uma inteligência artificial extremamente acessível, né? O custo, o investimento não é proibitivo, tá? Excelente. É totalmente escalável, então você pode começar com 500 tags e depois ir ampliando, tá? E ela cobre todo o processo, ela não é focada em um determinado equipamento, um motor, uma bomba, uma válvula, né? Ela cobre os dados de todo o processo, né? Isso é importante destacar porque você não vai estar restrito a um motor, por exemplo. Ou seja, não somente equipamento Samsung, qualquer equipamento que gere um sinal, que tenha um dado, isso? Exatamente, exatamente. Né? Isso é uma outra característica interessante do SunGuard, é que a gente é completamente agnóstico, a gente integra com qualquer sistema historiador disponível no mercado, né? E a gente cobre todas as variáveis de processo do cliente. Tá? Então, não utilizamos modelos pré-concebidos, né, baseado em fabricantes de equipamentos, né? Nós utilizamos os dados do próprio perfil operacional ideal do cliente para identificar descolamento de variáveis que venham a conduzir a uma degradação da performance da planta ou falha em equipamentos, seja ele de qual fabricante for, sendo Samsung, não Samsung, e todos esses dados que estão no historiador. Nossa, muito interessante, né? Porque aí realmente você abre o leque, né? Você não limita, né, o fabricante, né, para ele pensar assim, poxa, né? Então, se eu não tenho essa linha de equipamentos, eu não vou conseguir. Não, né? Você está dizendo justamente o contrário, né? Uhum. E aí, justamente com essa resposta, né? Aí, uma dúvida que surgiu para a gente aqui. Quando que começou esse projeto de SunGuard da Samsung? Essa era uma questão que vocês identificaram devido a uma dor de mercado, ou era uma expertise que vocês já tinham dentro da Samsung e aí vocês decidiram abordar? Como é que começou esse projeto, né? Quais foram os primeiros passos da SunGuard dentro da Samsung? Bacana. É interessante essa pergunta que me possibilita trazer um pouco de como a gente chegou até aqui, né? O Samsung Group, né, talvez algumas pessoas na audiência não saibam, mas é uma empresa centenária, né? A gente já tem aí 116 anos de vida, indo para 117, né? Ou seja, nenhuma organização se mantém viva por mais de 100 anos se não for uma empresa inovadora,
né? Uma empresa que invista em tecnologia, né? E quando a gente completou cerca de 100 anos de vida, né, nosso conselho de administração se reuniu e teve a feliz estratégia de analisar que a gente já era uma empresa consolidada no mercado global, a gente está presente em 76 subsidiárias mundo afora, né? Já tínhamos vastíssimo conhecimento de chão de fábrica, de controle de processos, de automação, de gestão de fluxo, ou seja, tudo aquilo que acontece num chão de fábrica, a gente tinha muita experiência, ou seja, 100 anos de dados, de informações, né? Só que a gente precisava gerar mais valor para os nossos clientes, né? E como é que a gente conseguiria fazer isso? Foi através de integração de tecnologias emergentes da indústria 4.0, né, que na época temos várias opções, mas na época a gente decidiu optar pela inteligência artificial. Fizemos a aquisição de uma empresa que foi reconhecida pelo Fórum Econômico Mundial como desenvolvedora de um algoritmo inovador com altíssimo potencial de melhoria aos parques industriais, né? E fizemos essa aquisição. Então, da junção de um conhecimento centenário, tá, de chão de fábrica com a inteligência artificial, resultou o SunGard, né? O que é uma grande fortaleza nossa, porque nosso algoritmo carrega conhecimento real do chão de fábrica. Então, não é uma inteligência artificial só desenvolvida por cientistas de dados, engenheiros de dados. A gente efetivamente sabe o que acontece dentro de um duto que passa vapor, água, ácido, o que quer que seja, né? Uma caldeira, um trocador de calor, né? E esse conhecimento todo, ele foi embarcado no algoritmo. Por isso que as predições que a gente traz são extremamente assertivas, né? São predições que trazem já uma lista dos influenciadores, né? De quais são as variáveis que precisam ser investigadas para evitar que o problema aconteça, né? E a gente sempre comenta, né? A gente não compartilha alerta de inteligência artificial. Nós compartilhamos insights acionáveis, que é o que efetivamente o cliente, a indústria, vai poder usar para evitar uma parada de produção e todo o caos que ela gera. Não, uma solução realmente que eu acho que ela tem ainda um diferencial muito grande, Sim. que é essa origem da ideia, né? Não, exatamente. Né? De quem fez, né? Quem fez a análise, né? Não é algo feito, né? Pelo Num executivo, laboratório, né? Por um enfim, né? cientista, o pessoal do chão de fábrica, né? Então isso é um diferencial enorme. Porque né? você traz realmente a experiência, né, junto com a tecnologia, né? Diferentemente de você só trazer realmente uma empresa que surgiu somente com a tecnologia e não tem todo o conhecimento de base. Vai chegar lá? Vai chegar, mas vai demorar quantos anos, né? E a gente já está falando o quê? De 100 anos, mais de 100 anos, aliado à tecnologia. Então, assim, realmente você está unindo ali os dois mundos, né? A gente brinca sempre, Fabrício, Rodrigo, que na construção do nosso algoritmo, né, nós sujamos a bota de óleo, sujamos a bota com etanol, né, pisamos no cavaco, porque quem construiu o algoritmo efetivamente sabe o que acontece na realidade da indústria, né? E enquanto outros, muitas vezes, tem pessoas que não sabem se está do lado de uma caldeira, olha para o prédio e sequer sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Esse conhecimento é muito importante porque a gente converte o alerta de uma inteligência artificial nesse insight acionável. Então, como é que a gente faz isso? A gente soma a inteligência humana à inteligência artificial. E esses insights acionáveis permitem que, efetivamente, as manutenções, as investigações, as inspeções sejam efetuadas de uma forma mais efetiva, mais inteligente, com menos risco para os colaboradores. Então, um ciclo virtuoso de geração de sim. valor. Sim. Não, interessantíssimo, né? Muito. E assim, a gente colocou até o momento, enfim, como surgiu, o momento atual. Antes da gente entrar um pouco mais a fundo de como que funciona a ferramenta, como nós podemos realmente ajudar nossos clientes, né? Pensando em hoje, no contexto atual hoje, né? Qual que é a visão da Samsung em relação à virtualização, né, e a IA para o futuro, né? Então a gente falou um pouco de como surgiu lá do passado, presente e para o futuro, né? Uhum. Excelente. Várias indústrias já estão conduzindo seus projetos, principalmente plantas novas, para uma tecnologia chamada Ethernet APL.
Advanced Physical Layer, né? Que é uma tecnologia que possibilita os sensores e instrumentos de campo manipularem dados com uma velocidade cerca de 300 vezes maior do que as tecnologias atuais. Isso resulta, no final das contas, uma quantidade ainda maior de dados disponíveis através das operações das plantas, né? Ou seja, para que você vai ter tanto dado assim, se você não utilizar, né? Então, além dos diagnósticos dos equipamentos, quando a gente aplica uma inteligência artificial como o SunGuard, a gente traz toda essa riqueza de uma quantidade ainda maior de dados naquelas correlações óbvias e não óbvias que eu comentei, né? Então, a visão de futuro é que está aumentando a quantidade de sensoriamento nas plantas, está aumentando o nível de automação e a inteligência artificial vai ser fundamental para efetivamente fazer esse monte de dados, trazer algo ainda mais relevante em relação às tecnologias que estão sendo aplicadas. Uma solução, né, Rodrigo e Victor, interessantíssima, porque também não adianta, né, hoje você colocar um monte de sensor, colocar um monte de equipamento, se você não tiver uma plataforma, não tiver uma ferramenta como essa que nós estamos falando, né? Principalmente porque o que acontece? Você vai ter um monte de dados, você não vai tratar, você vai, né? Não vai fazer sentido. Então, quando você faz essa junção, faz total sentido realmente ter esse nível de tecnologia numa planta, né? Numa indústria. Sem dúvida. E a inteligência artificial, que você perguntou sobre visão de futuro, né? É. Existem vários prognósticos. A inteligência artificial vai substituir o ser humano aqui, acolá. Naturalmente, algumas tarefas que são repetitivas vai substituir, e isso já está sendo feito há algum tempo, né? Antes mesmo de se falar de inteligência artificial, com o que a gente chama do RPA, né? Robotic Process Automation, né? São os robôs que são softwares, né? E que efetivamente já vinham substituindo diversas tarefas repetitivas. Mas quando a gente fala na área industrial, né, a gente usa a inteligência artificial para potencializar o conhecimento humano, né? A gente não despreza o conhecimento humano, né? Vale ressaltar que ninguém conhece mais a operação da indústria do que a própria pessoa que está lá dentro todo santo dia. Então, a gente não pode simplesmente chegar e falar, eu vou botar uma inteligência artificial, SunGuard, seja ela qual for, né, e vai substituir o conhecimento tácito do operador ou do técnico de manutenção, do engenheiro de confiabilidade, porque o conhecimento deles passa a ser potencializado pelo SunGuard. Aí sim você está unindo, né, o conhecimento humano à inteligência artificial. E aí o resultado é efetivo, né? Por isso que quando a gente implementa o SunGuard, a gente coloca a metodologia HCAI, que é Human Centered Artificial Intelligence, né? Inteligência artificial centrada no ser humano. Então, esse conhecimento que a gente compartilha entre nossos engenheiros digitais, os engenheiros dos nossos clientes, né, e os alertas da inteligência artificial é o que efetivamente gera resultado. E é aí que a gente tem gerado muito valor para os nossos clientes. Não, perfeito, não, excelente. E, Vitor, deixa eu fazer uma pergunta, né? A gente está com a nossa audiência aqui, imagino que várias pessoas aqui já estão com dúvida, né? Porque a gente foi pincelando, né? Foi falando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas, opa, tem historiador, tenho 500 tags, quero implementar, mas ainda tô com dúvida. Como é que você faria abordagem para explicar para ele como é que o SunGuard funciona? Como é que é esse período de implementação? Quais são os próximos passos? O que precisa ser feito? Como é que você explicaria para ele, assim, em linhas gerais, como é que funciona o SunGuard para ajudar ele na operação do dia a dia? Bacana, bacana. Então, primeiro passo, tá, é a gente assinar um acordo de confidencialidade. Por quê? Porque isso resguarda os dois lados, né? De qualquer forma, vão ter dados sendo compartilhados. Sim. Então, sempre com empresas bem estruturadas, é normal a gente assinar esse documento que resguarda ambos os lados, né? Com isso assinado, a gente precisa, basicamente, obter os PNIDs, que são os fluxogramas, algumas telas de supervisório, né? Ou seja, os dados que nós vamos utilizar, as informações da planta, para poder criar virtualização da planta. Essa virtualização utiliza 3 elementos básicos. Elemento de dados, que é a estrutura que já está no historiador, os tags, identificação dos instrumentos, sensores, válvulas, equipamentos. A gente utiliza os elementos de estrutura, ou seja, como que as malhas estão estruturadas, desde o sistema supervisório até o elemento final de controle, lá na tubulação.
ou seja, sistemas primário, secundário, terciário, subsistemas e por aí vai. Né? E o terceiro elemento, o elemento de comportamento, que é onde a gente sistematiza o conhecimento tácito desses especialistas de cada indústria. Né? É muito comum você ter operadores com 10, 15 anos, técnicos de manutenção, profissionais que estão na empresa há muitos anos e que geraram muito conhecimento. Né? A gente não pode desperdiçar isso. Então, a gente usa esse conhecimento, tá? Sistematizando esse conhecimento tácito para que o próprio machine learning da plataforma utilize esse tipo de informação. Né? Então, se amanhã ou depois esse profissional recebe uma proposta, vai para uma outra empresa, ou se ele vai se aposentar, esse conhecimento se perde. Com quem tem a plataforma Sangard, isso não acontece, porque isso, de alguma forma, está inserido na virtualização da planta. Isso é muito bacana. Terminando a virtualização da planta, né, o algoritmo de inteligência artificial começa a operar, ele vai construir a matriz de causalidade, né, e conectando todos esses entes do sistema, esses pontos todos da planta, e a inteligência artificial começa a trazer alertas. Esses alertas ficam disponíveis tanto para os nossos engenheiros digitais como para os engenheiros e técnicos do cliente, né? Só que eu tenho um profissional, esse engenheiro digital, que vai fazer uma curadoria desses alertas, vai estudar cada alerta e vai colocar de uma forma muito transparente, muito clara e objetiva, no nosso caso aqui em português, né, ou espanhol, nos nossos países aqui da América Latina, né, e para que as pessoas entendam o que tem que ser feito. Por que acontece? Nossas equipes de manutenção, nossos clientes, muitas vezes estão mais enxutas, muitas vezes trabalham como bombeiros, né? Já tem ali, imagina o seguinte, né? Ele vai na sala de controle, ele já tem no painel pelo menos umas 200 luzes vermelhas piscando de alertas de problemas que já estão acontecendo. Aí vem uma plataforma como a nossa e te indica o seguinte, olha, você tem seus problemas que já estão acontecendo, mas daqui a 3, 4, 5 semanas você vai ter mais 10, 15. Falei, caramba, eu não estou gerando benefício nenhum para esse cliente. Eu estou gerando mais dor de cabeça, concorda? Sim, Por claro. isso que a gente tem esse engenheiro digital que faz essa curadoria, que detalha esse alerta e chama a atenção daqueles alertas que são mais relevantes. Claro. E quais são os mais relevantes? São aqueles que impactam a agenda corporativa dos clientes. Né? Por exemplo, aumento de emissão de gases de efeito estufa, né? Quase toda empresa tem uma estratégia de ESG, onde tem ali algumas estratégias de descarbonização. Né? A maioria das empresas precisa aumentar a disponibilidade operacional para garantir fluxo de caixa. Então, alertas que vão impactar essa agenda, ou mesmo de segurança dos colaboradores, que é fundamental, né? Imagina, hoje em dia, dá um acidente e atinge a comunidade no entorno. O valor das ações vai lá embaixo. Né? Então, a perda vai muito além de salvar um valorzinho no spare part. Né? E é justamente aí que entra o entregável do Sangard. Esse insight acionável que a gente compartilha faz com que as investigações e as rotinas de manutenção sejam mais direcionadas, efetivas, com menor custo e efetivamente evitam a parada de produção não programada. Essa é a dinâmica de quem tem Sangard. Sim, sim. Aí tem várias camadas muito interessantes aqui, Claro, né? De é. você tem desde até a própria proteção, né? Que a solução já propõe para o cliente, né? Não, vamos começar a ponto de partida, vamos para um NDA. A partir daqui a gente já coloca a seriedade, né, no processo. E aí depois você vai para a virtualização, você tem um engenheiro digital, você tem os dados que conseguem te ajudar não somente lá na linha final da DRE, mas o bem-estar do time, né? Exatamente. Para que todo mundo esteja bem. Então é bem interessante mesmo, bem amplo. Por isso que a gente coloca, Rodrigo, que a externalidade de quem tem Sangard operando na planta é geração de valor compartilhado com toda a sociedade. Porque, voltando ao tema da inteligência artificial, o que acontece? Hoje em dia, todo mundo está utilizando o ChatGPT. Perfeito. Quase todo mundo. Ou qualquer outra inteligência artificial, Gemini, ou o que seja. Né? Talvez quem esteja nos assistindo não saiba, mas uma consulta que você faça no ChatGPT consome 10 vezes mais energia do que uma consulta no Google. Né? E isso aumenta a demanda de energia substancialmente. Então, a gente tem que usar a inteligência artificial que está aumentando o consumo de energia no nosso dia a dia, né?
de uma forma para compensar isso. Onde que eu posso usar a inteligência artificial para reduzir o meu consumo de energia nas plantas industriais? Né? E o SunGard colabora substancialmente nesse ponto. Pra ser mais eficiente, né? Ser uma indústria mais eficiente, reduz as emissões de gás de efeito estufa, né? E através de operações mais eficientes, né? Então, são pontos que a gente debatendo, e obrigado que você trouxe esse ponto, porque a gente começa a ver que a importância do profissional de manutenção, né, e com as ferramentas adequadas, né, como o SunGard e algumas outras tecnologias que a gente tem disponível no mercado, que isso gera um impacto que vai muito além da economia numa peça de reposição e tudo mais. E isso é muito bacana saber que o que a gente fornece e o serviço que vocês fornecem também ajuda para uma sociedade melhor, Sim. né? Isso nos motiva, né? Claro. Um ponto interessante que você colocou, quando a gente fala ali, poxa, dos alertas, né? Esse alerta hoje do sistema, ele é um alerta que é algo que vai acontecer daqui 20 minutos, está acontecendo. Porque você falou de predição, né? Uhum. Então, assim, essa predição hoje que a ferramenta proporciona ao usuário, à indústria, ela tem ali um tempo hábil para agir, para fazer realmente ali, para poder realmente seguir a linha dos alertas ali, das conexões, desses insights, realmente para ter tempo para trabalho, para planejar. Como que é essa escala de tempo aí de uma ocorrência a um alarme, enfim, a um insight que a ferramenta disponibiliza à indústria? Bacana. Bacana o que você trouxe esse ponto pelo seguinte, quando algumas soluções aplicam modelos pré-determinados baseados em manuais e condições de teste de equipamentos, você consegue, dentro dos parâmetros que estão sendo medidos, estimar quanto tempo vai quebrar aquele equipamento. Então, você tem ali sei lá, 1 mês, 2 meses, depende do equipamento, depende da natureza do alerta. Tá. No caso do SunGard, é diferente. Nós não usamos modelos pré-concebidos em equipamentos. Por quê? Porque o nosso foco não é o equipamento em si, nosso foco é o processo como um todo. Então, nós usamos todas as variáveis que estão disponíveis na planta do cliente para essas correlações óbvias e não óbvias. Então, eu utilizo o próprio perfil de comportamento da planta do cliente para estipular, para trazer os alertas de predição. Então, eu não tenho dessa forma como te garantir que aquele alerta vai te dar 1 mês, 2 meses, ou 3 meses, ou 2 semanas, porque isso depende do perfil comportamental das variáveis de processo nas condições reais da planta. O que eu garanto a você é que, quando qualquer variável, por menor que seja a variação, concomitamente com outras variáveis não óbvias, geram uma possibilidade de ter uma falha, você vai ter o alerta. Então, dependendo do perfil dinâmico do processo, né, você pode ter 3, 4 semanas, 2 meses. Aí eu não tenho como te garantir. Depende de cada alerta e de cada processo. O que eu posso garantir a você é o seguinte: você nunca mais vai ser pego de surpresa com uma parada não programada por causa de falha em equipamentos. Ou seja, em resumo, aquela correria de um sábado, do domingo, alguma coisa assim, pode ser o quê? Planejada, a gente tem esse tempo. Porque, assim, às vezes a gente confunde um pouco realmente a questão dos parâmetros de alertas, né? E realmente pensar assim, poxa, eu vou instalar mais uma ferramenta para ter mais alerta, para ter... Não é isso. Realmente é algo realmente singular, né? É algo que realmente traz aí Cara, acho que a palavra seria até assim, uma tranquilidade realmente para planejamento, né? Até a gente brinca, Rodrigo, né? Quando a Texu vai ministrar um treinamento, fala assim, cara, calma, olha, respira, tem esse tempo. Então, com uma ferramenta dessa, Fica mais fácil, né? fica mais fácil, né? Fica No mais dia a dia fácil. Não dá para respirar assim. Né? Porque assim, o técnico, realmente, o técnico de manutenção, ele tem um papel fundamental na indústria. E se você alia uma ferramenta dessa, onde esse técnico tem aquele espaço para planejar, para promover uma manutenção no equipamento focado, pô, isso é espetacular, porque a gente sabe a dificuldade hoje realmente de você ter uma equipe enxuta,
colocar essa equipe para fazer realmente a manutenção no local certo, na hora certa, né? Até a gente brinca, fala assim, ó, pô, se eu tenho o meu veículo e a cada 5.000 quilômetros eu troco o pneu junto com o óleo, beleza, você está atendendo a questão do óleo, mas você nunca vai ter pneu careca, mas o que você está gastando de pneu, né, tendo que fazer aquela uma manutenção que não estava no momento certo, é gigantesca, né? Você nunca vai ter quebra, nunca vai ter pneu careca, mas o que você vai gastar, e com uma ferramenta dessa você consegue o quê? Além de planejar tecnicamente o time, você consegue o quê? Planejar os custos, administrar o estoque, né? Que é algo que é importantíssimo, né? Porque assim, você pega indústrias de transformação, o foco dele é o quê? Pegar a matéria-prima e transformar lá no final num produto que seja para o consumidor final ou para alguma outra indústria, né? Não é utilizar aquela área de industrial para ser um armazém de várias, né, vários spare parts de vários fabricantes e transformar aquilo lá num passivo gigantesco, né? Então, eu acho que comentando aqui, complementando, assim, na nossa visão TechSoup, principalmente que é líder na parte de serviços, aí é fenomenal, né? Eu acho que é uma junção de valores, uma junção de forças aí que realmente vai contribuir muito aí para os nossos clientes, né? Né. E você, esse teu comentário, Fabrício, me fez lembrar aqui inclusive é público isso, tá? Um dos nossos clientes, tá? Que foi a um congresso em Paris apresentar os resultados que eles tiveram com o Sangard. Como isso é público, tá na internet, não tem problema citar o nome. O cliente é a Ajinomoto, né? Eles comentaram o seguinte, que o Sangard trouxe para eles paz. Né? E eu achei isso assim, putz, como é que eu nunca tinha pensado nisso, né? E por que traz a paz? Porque aquele problema inesperado que acontece no final de semana, como você falou, né? Ele parou de acontecer. O estresse de uma parada não programada, que vai faltar produção, que aquela venda do produto final, que já está comprometida para o cliente da indústria, que vai ter que receber uma cartinha, infelizmente não vou entregar no prazo. Muitas vezes isso gera multa. Ou seja, a questão do estoque que você comentou, redução do working capital no estoque, né? Entre outros benefícios, né? Que quando esse cliente colocou que ele teve paz utilizando o Sangard, né, eu falei, cara, eu pedi autorização, eu vou passar a usar isso nas minhas abordagens, porque efetivamente é o que a gente entrega, né? E quando o problema acontece, muitas vezes ele começa na manutenção, escala para um gerente, que vai para a diretoria, que vai para um C-level, e em alguns casos até sai da fronteira da empresa e cai na mídia. Imagina o prejuízo que dá isso para a reputação, para a imagem da empresa. Então, essa paz é muito interessante. Inclusive, depois a gente pode compartilhar Sim, o não, vamos link compartilhar. para que os outros possam ver, né? Como é público, não tem nenhuma restrição. Eles mesmos que divulgaram. A gente nem sabia, eu só fui ver isso depois que eles divulgaram e publicaram. Então, foi assim, complementando o que você comentou, está 100% alinhado. Muito bom. Sim, sim. A gente tinha usado o termo tranquilidade, mas É, É. ele anda alinhado ali com a capaz. paz, né? É. Exatamente. E toda essa questão ela é muito importante para quando você olha para a equipe, né? Porque nós, como empresa, temos a preocupação com o time, né? Para que ele esteja, né, na sua mais alta performance, mas dentro da alta performance existe o tempo de descanso, né? O tempo que ela passa com a família dela, de qualidade. E na indústria nem sempre isso é possível, né? Porque, Uhum, né, aconteceu algo que eu não estava planejando, né? uhum. Ninguém planeja que é uma quebra, né? É Mas assim, verdade. mas acontece. E É verdade. acontece justamente naqueles momentos que você tem, ou você está no aniversário da sua filha, enfim, ou você está num momento importante e você tem que parar porque você tem responsabilidade, você É. precisa ir lá e cumprir. E aí reforça, acima de tudo também, essa questão que a gente comentou um pouco antes, daí essa é uma ferramenta. Ela é Sim, complementar. Ela está lá exato. para nos apoiar, para nos ajudar. Se eu tenho dados, se eu tenho os equipamentos, se eu tenho consciência do que eu preciso fazer para que o meu time produza mais e para que a minha planta consiga ser cada vez mais eficiente, que aí a gente consegue elencar tudo, né? Alta produção, com eficiência, com paz, né? Que acho que é um Sim, excelente slogan, né? é verdade. É o que você entrega, paz, né? É um excelente slogan. Então a gente acaba indo para um caminho que ele é muito positivo, Sem né? Na hora dúvida. de você fazer uma defesa, um discurso, ou até mesmo de você defender uma solução como essa, né? Para alta gestão, de quanto ela é importante, né? Para o dia a dia das equipes, Isso. né? E aí tem uma outra questão também,
que eu imagino que ela traga, mas aí eu não sei exatamente como é que vocês, se vocês já têm algum dado sobre isso. Mas quando você olha sobre o retorno do investimento que é feito com uma solução como essa, né? A gente já entendeu que, de fato, ela traz várias economias, mas a gente ainda não falou daquela última linha, né? Quando eu olho para a DRE, o que ela traz de fato? Tem alguma métrica ou alguma questão que a Samsung utilize quando vai falar do SunGuard, que ela é um diferencial, além de todos os outros benefícios que ela traz, ela ainda traz uma economia? Existe alguma métrica que vocês utilizam para falar sobre isso, do que ela traz de ganhos aí, reais aí, financeiros para a empresa? Sim, sim, isso é fundamental, né? Porque no final das contas, né, o que toda empresa precisa é gerar lucro. É isso que mantém a empresa produzindo, é isso que mantém emprego sendo gerado, né? Então, o retorno sobre o investimento, ele é fundamental tanto para a adoção da inteligência artificial como para qualquer outro investimento, né? Só que esse retorno ao investimento, esse ROI que a gente fala, ele está na camada dos valores tangíveis. O que você muito bem comentou, né, um pouquinho antes, Rodrigo, que foi, se dá um problema no equipamento e eu tenho que sair do aniversário da minha filha para ir resolver um problema de manutenção na usina, por exemplo. Cara, isso é um intangível. Qual o valor disso? Qual o preço disso? Não tem preço, né? Então, tem esses dois fatores, né? No caso do tangível, do ROI, né, nós temos no nosso site, inclusive, né, que é www.sungard.co, não tem um M, né? Tem lá uma área somente para que você possa calcular o ROI, o retorno sobre investimento, das suas condições, da tua indústria, né? Então, cada indústria, cada segmento tem um custo de hora trabalhada diferente, tem um custo de matéria-prima, o custo da parada não programada são distintos, diferentes. Lá a gente compilou referências desses parâmetros e quem estiver nos ouvindo pode acessar nesse site, clicar lá e calcular qual seria o retorno de investimento aplicando a inteligência artificial na sua planta. Tem vários segmentos de mercado lá, de mineração a laticínios, tem várias opções. Basta clicar, escolher as opções e vai receber um resultado de qual é o retorno sobre investimento esperado aplicando a inteligência artificial. Tá? Entretanto, tá, existe uma situação que, baseado no cenário que a gente tem aqui no Brasil, na América Latina, que mesmo tendo esses cálculos, a gente acha importante validar isso na vida real. Opa, agora É. acho que agora a gente está... Exato. E isso é fundamental. Por quê? Porque Claro. a gente rompe a barreira da falta de confiança, a gente rompe a barreira do medo de compartilhar dados, a gente rompe a barreira da desconfiança, da hype, da moda da inteligência artificial, e a gente implementa a inteligência artificial nos nossos clientes, tá, por 90 dias, sem custo e sem compromisso de continuidade. Qual é o objetivo disso? Não é uma prova de conceito. O conceito já é validado, já se usa SunGuard no mundo todo. Mas como as empresas aqui no Brasil, muitas delas ainda não estão adotando a inteligência artificial, nós vimos isso como uma possibilidade, tá, de colaborar com os clientes a validar qual é o valor que a inteligência artificial pode gerar para eles nas condições reais das plantas deles. Tá? Então, a gente implementa a inteligência artificial por esses 90 dias, sem custo algum, tá? E sem compromisso de continuidade. Nesses 90 dias, nós vamos junto com o cliente, demonstrar, olha, geramos tanto de economia e evitamos tanto de perda. Se você quiser continuar com isso, aqui está na mesa. Se você não quiser, a decisão estratégica é sua, né? Mas dessa forma, a gente consegue não só validar, no caso real do cliente, o que efetivamente ele vai poder ganhar com a inteligência artificial, como a gente chega num ROI real para os nossos clientes. Mas um ponto só, esse 90 dias, né, é disponibilizado uma plataforma demonstrativa, algo realmente, vamos só fazer aqui para uma pequena parte, ou realmente teria um acesso total à plataforma, ou tem algumas restrições, algumas ferramentas que tem na plataforma? Como que é isso? Ou seja, o cliente vai ter a possibilidade de sentir realmente, de testar uma ferramenta na sua totalidade, ou ele vai ter acesso
a partes dessa ferramenta, dessa solução? Boa pergunta, porque é normal, muitas vezes, ter versões demo, né? Isso. Demonstração e tudo mais. Para esse caso específico, né? Inclusive, o tema, né, o título do artigo que a gente escreveu, ele traz a seguinte título, né, do artigo, O Imperativo da Inteligência Artificial, um manifesto em prol do nosso país. Tá? O que a gente está colocando aqui, tá, no meu ponto de vista pessoal e minha motivação pessoal, vai muito além do que a Samsung está fazendo. Sim. Isso vai aqui em caráter de tentar apoiar nosso Parque Fabril a elevar o nível de maturidade digital. Então, nós vamos colocar inteligência artificial integral, full, incluindo os serviços que a gente chama de Customer Value Creation, que é a criação de valor ao cliente, que é a curadoria dos alertas, o nosso engenheiro digital compartilhando conhecimento e gerando sabedoria junto com os clientes, que é isso que potencializa a inteligência humana através da inteligência artificial. Então, quem se interessar em ter essa inteligência artificial operando, vai ter a versão full, integral, tanto de acesso à plataforma, como dos serviços agregados. Fantástico. E até é mais um ponto, né, que ele é bem importante, que quando você promove uma possibilidade da ferramenta full em 90 dias, com tantos ganhos que ela traz, é de fato uma questão de confiança, de que ela de fato ajuda. E aí esse artigo ele corrobora, né? Então, aí o que eu estava pensando aqui, Fabrício? A gente tem os nossos QR Codes, né? Quando a gente coloca nos nossos episódios, normalmente a gente direciona para os links da TechSoup, mas dessa vez a gente vai fazer diferente. Vamos colocar esse teu artigo, que acho que ele é bem importante, Obrigado. É um material que Rico, né? ele é muito rico, cheio de informação, e eu acho que é extremamente importante para a indústria. Vamos colocar também os acessos todos lá para os sites da SunGuard, da Samsung, enfim, né, para a gente falar, e também para a TechSoup, para a gente poder apoiar aí nesse processo, né, com o nosso time de atendimento, né, a gente tem atendimentos aí espalhados no Brasil inteiro, né, todos focados em diversos segmentos, e a gente consegue apoiar de alguma forma, né, essa solução para que cada vez mais indústrias, né, estejam com essa ferramenta implementada, e no final, lá da linha, isso ajuda todo mundo, né, porque o cliente final lá, ele sendo dentro da indústria ou não, ele é uma pessoa física, né? Então ele precisa ir no mercado, ele precisa fazer uma compra. E à medida que as indústrias conseguem se programar e se planejar melhor, isso gera, né, benefícios para toda a cadeia, né? Então isso é muito importante. Então eu acho que a gente tem aí um material que ele é muito bom, a gente te agradece aí, porque de fato, né, a gente teve acesso a esse artigo antes, né, para a gente ler um pouquinho e conversar sobre ele, e é um material muito rico, Obrigado. né? Então eu acho que informações como essa para o mercado, elas são extremamente importantes. Então, a gente vai compartilhá-la junto com tudo. Muito obrigado, muito obrigado. E como você bem comentou, né, com essa parceria que a gente tem com a TechSoup, ela fecha um ciclo virtuoso dentro do uso da inteligência artificial. Por quê? A gente traz o alerta da inteligência artificial, a gente soma o conhecimento humano à inteligência artificial, compartilha insights acionáveis e já uma lista dos pontos de atenção que a equipe de manutenção precisa focar para evitar a parada, evitar a falha, ok? Ou a degradação do processo. Só que a TechSoup entra com esse elo final nessa cadeia, tá? Que é a execução da inspeção, da manutenção, o apoio à execução. Então, o cliente que estiver nos ouvindo e que queira testar sentir na pele, né, validar esse modelo que a gente tem aqui junto com a TechSoup, vai ser excelente, porque a TechSoup já é super conhecida, tem uma reputação altíssima, serviço de excelência, não só com a parceria com a Samsung, mas também com outras empresas que fornecem equipamentos críticos para a indústria, né? Então, essa sinergia entre a inteligência artificial, o SunGuard e a execução com a TechSoup, efetivamente é algo que, se você tem uma indústria e responsável por uma indústria, vale a pena ouvir um pouquinho mais sobre o que a gente tem a oferecer. Perfeito. Uma boa conversa, né? Uma Sim, excelente sim. ferramenta. Não, hoje foi realmente espetacular e nós, né, da TechSoup, acreditamos nessa mudança, né? E acredito que realmente a gente vai ter bastante sucesso aí.
E é basicamente assim, não é aquela métrica, né? Fazer mais com menos, é fazer de maneira mais inteligente, né? Então, os resultados vão ser aí realmente aí premiados aí com essa plataforma e com essa questão dos 90 dias aí para a gente fazer aí realmente trazer realmente esse valor aí para o nosso cliente, o cliente sentir isso realmente no dia a dia, sentir na pele, né? Sim, 90 dias de entrega de paz, né? É. Muito bom. É isso aí, é isso aí, Muito bom. é isso aí. Então, acho que, Vitor, a gente te agradece pela tua participação, por esse momento que você teve conosco. A gente abre espaço para você, se você quiser fazer alguma outra consideração, quiser falar mais alguma coisa sobre as soluções, sobre a Samsung Group. E a gente agradece aqui de coração de você ter participado com a gente. A gente tem certeza que essa parceria, né, como você frisou, de todas as soluções que a TechSoup tem e a Sunguard, ela é uma ferramenta para todas as soluções que a TechSoup oferece, né? Então, isso traz uma sinergia muito grande, né, para a gente continuar na nossa missão de ajudar a indústria a, a ter a sua operação em toda a sua plenitude, e a gente conseguir ajudar em todas as vertentes que a gente falou aqui, e no final do dia trazendo, né, ficou a brincadeira aqui de trazer a paz, né? Porque É. isso aí é importante para todo mundo, né? Obrigado, tá? Sem dúvida. Não, eu que agradeço imensamente o convite, né, de poder estar aqui participando com vocês. Agradeço também a quem ficou conosco aqui assistindo esse bate-papo enriquecedor, né? Eu tenho, naturalmente vão ter os nossos dados aí para contato, quem quiser aprofundar, né? Para finalizar, eu tenho assim uma mensagem que existe o Vitor tem naturalmente uma posição como executivo, né, diretor da América Latina de um grupo multinacional alemão, que é o Samsung Group. Então, eu tenho, naturalmente, algumas tarefas a serem cumpridas, tá, a nível de negócios. Mas, antes disso, o Vitor é um cidadão brasileiro, né? E eu vendo a situação do nosso Parque Fabril, né, como engenheiro, eu entendo que a gente precisa colaborar de alguma forma, né? E quando eu falo nesse artigo, né, que é o manifesto em prol do nosso país, é que não é só a inteligência artificial da Samsung ou Sunguard que gera valor, tem inúmeras outras soluções que agregam valor também, né? No caso específico da indústria, a gente tem essa série de diferenças competitivas que enriquecem para o cliente. Mas, tanto na área corporativa, como na área de negócios, na área de marketing, na área de gestão, a inteligência artificial traz ganhos substanciais, né? E que as nossas empresas possam efetivamente utilizar mais a tecnologia para se manterem competitivas, que possam gerar mais empregos e colaborar com o crescimento do nosso país. Então, como mensagem final, eu agradeço a oportunidade de poder trazer esses temas do artigo que vai ser compartilhado, né? Trazer também a visão do Samsung Group, né? Através do Sunguard, né? E também, em caráter pessoal, demonstrar aí minha felicidade de estar aqui podendo levar esse tema com vocês. Muito obrigado. Obrigado.